Que a paz e a bênção divina acompanhem e iluminem o dia de todos que nos escutam hoje. Amém. É muito bom estar aqui de novo. Com certeza. E, bom, hoje a gente vai pedir para quem nos escuta imaginar a seguinte cena. Tipo, alguém comete o pior erro da sua vida. Uma daquelas falhas que causam uma vergonha profunda, sabe? Que dá vontade de sumir do mapa. Nossa, todo mundo já sentiu isso em algum nível, né? Aquela sensação de que você tá sujo. Exato. E a nossa lógica imediata, o nosso instinto mais básico, diz que qualquer pessoa que seja verdadeiramente pura, justa ou correta, deveria olhar para essa situação e recuar com repulsa. É um instinto natural. A pureza exige distância da sujeira, digamos assim. Isso. Mas no nosso mergulho de hoje, a gente vai ver por que a bússola do universo funciona exatamente ao contrário. Nós estamos entrando de cabeça nas ideias do livro Manso e Humilde, do autor Danny Ortlund, e, mais especificamente, na temática de como a santidade de Deus reage ao pecado humano. A nossa missão hoje é desconstruir um dos maiores paradoxos teológicos que existem. E olha, é um privilégio enorme estar aqui para essa conversa, porque esse é o tipo de assunto que vira a nossa cabeça de ponta cabeça. A premissa que a gente vai explorar hoje confronta aquela intuição matemática que a gente carrega desde criança. Aquela coisa de causa e efeito, né? Pois é. O senso comum dita uma equação muito simples. O mal atrai a ira. Ponto final. Se existe uma ofensa, a resposta lógica e proporcional tem que ser o distanciamento e a punição. A famosa retribuição. Exatamente. Só que a análise desse livro propõe uma quebra vital nesse raciocínio. Há uma diferença colossal na reação divina em relação àqueles que estão, como o autor coloca, em Cristo, em contraste com quem está fora dessa aliança. E entender como a santidade reage diante das falhas desse grupo específico muda tudo que a gente acha que sabe sobre compaixão e justiça. Certo, vamos desvendar isso. Porque eu imagino que, para quem está acompanhando a gente agora, essa ideia de repensar a própria mecânica da justiça pode soar um pouco desconfortável, né? Totalmente contraintuitiva. É, contraintuitiva. Afinal, a gente cresce ouvindo que toda ação tem uma reação igual e oposta, mas antes da gente entender como essa compaixão cósmica funciona na prática, tem um obstáculo gigante no meio do caminho. A nossa própria mente. A nossa pior inimiga, às vezes. Pois é. A gente tem um problema crônico de percepção. Nós simplesmente não conseguimos avaliar o tamanho das nossas próprias falhas. A gente é péssimo nisso. Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. E para entender a profundidade da resposta divina, a gente precisa primeiro olhar para o abismo da nossa própria negação. O texto traz o teólogo Martin Lloyd-Jones. Ele tem uma análise psicológica que eu acho brilhante sobre isso. Ele aponta que existe um mecanismo de defesa embutida na natureza humana. É tipo um sistema de amortecimento que foi criado pela própria queda moral. E esse mecanismo opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Basicamente como um advogado de defesa que nunca tira férias, né? Fica ali na nossa cabeça o tempo todo. Nunca. O expediente dele não acaba. E o trabalho desse advogado interno é um só. Ele fica sussurrando que, não foi bem assim. Ou, veja bem o contexto. É verdade. A gente é perito em achar atenuante. Sim. Nós inerentemente subestimamos a gravidade das nossas ações porque a gente está sempre pronto para justificar o nosso lado da história. A gente usa o cansaço, a intenção, a provocação do outro. A grande ironia, segundo ele, é que a gente não sente o real peso do erro simplesmente porque a gente está imerso nele. Nossa, faz muito sentido. É como tentar pesar a água enquanto você está mergulhado no fundo do oceano. A pressão está por todo lado, então você não sente ela como um peso isolado. Essa condição nos cega para a realidade. Isso é de um sentido assustador, na verdade. É como se a mente humana operasse com uma bússola moral completamente quebrada. Pensa bem na dinâmica de uma bússola. Não importa a geografia, não importa para que lado o norte magnético realmente está. Nessa nossa bússola interna, o pino está travado e a agulha sempre aponta para a placa que diz "Eu estou certo". Excelente analogia. É sempre para nós mesmos. A gente sempre arranja um pretexto. Eu perdi a paciência e gritei, mas poxa, olha a pressão que eu tô sofrendo no trabalho. A gente nunca é o vilão da nossa própria história. Mas isso me levanta uma dúvida muito prática. Manda. Se nós somos tão cegos para nossa própria condição
E se a nossa bússola está tão travada nessa autojustificação, como é possível que qualquer tipo de graça alcance a gente de forma eficaz? Como a graça quebra essa armadura e não vira só um conceito distante e abstrato? Olha, essa pergunta toca no ponto de virada mais fascinante dessa teologia toda. Porque essa nossa cegueira crônica, essa armadura de desculpas que você mencionou, exige uma intervenção que não pode ser apenas uma transação legal. Não pode ser só uma mudança burocrática no papel. A gente precisa rever a própria definição de graça. E como o livro define isso? Historicamente e até culturalmente, a graça foi muitas vezes reduzida a uma coisa, algo quase palpável, como se fosse um tesouro acumulado num cofre celestial. Nessa visão que dominou muito do pensamento antigo, a graça seria acessada por meios controlados, por rituais, por méritos, como um reservatório de onde se tira uma medida exata para cobrir um errinho específico ali. Ah, entendi. É como se fosse um gigantesco estoque de remédios numa farmácia lá no céu. Isso. A pessoa vai lá, comete um erro, aí ela chega no balcão, apresenta a receita do arrependimento e recebe um vidrinho de graça em gotas só para curar aquela falhazinha moral específica. É uma visão muito... Transacional, né? Exatamente, é totalmente transacional e impessoal. Mas o resgate que o evangelho bíblico faz, e que o Ortlund enfatiza magistralmente no livro, é que a graça não é um objeto. Não é um conceito, não é um pacote de perdão genérico. Aham. Receber a graça é receber uma pessoa. É receber o próprio Jesus Cristo. Se conectarmos isso a um panorama maior, pense no impacto psicológico dessa mudança de paradigma para quem nos ouve. Muda tudo. Muda. Não se trata de ir buscar um alívio no estoque de Deus. Trata-se de entender que quando a falha acontece, quando a nossa bússola humana quebra, não é um decreto carimbado que desce pelos correios celestiais. É uma pessoa cuja própria natureza, cujos instintos mais profundos fazem com que ela se mova fisicamente e intimamente na direção de quem falhou. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, parando para pensar friamente, a nossa intuição humana grita que isso não faz o menor sentido lógico. Para os nossos padrões, não faz mesmo. Pois é. Se essa pessoa divina é a personificação da pureza e da santidade absolutas, a lógica manda que essa mesma santidade deveria repelir a sujeira moral. É o princípio da água e do óleo, né? Se eu tô com uma roupa branca limpinha, eu não vou sair abraçando alguém que tá coberto de lama da cabeça aos pés, porque a lama vai estragar minha roupa. Exato, o natural seria fugir com nojo. O natural seria a santidade se afastar indignada. Então, como a teologia do Ortlund justifica que essa pureza pura não se distancia do nosso erro? Essa é a grande charada da santidade que a gente quase sempre entende errado. A gente projeta as nossas limitações humanas em Deus. A chave para desvendar isso está na diferença colossal entre a anatomia de um coração perfeitamente puro e a de um coração corrupto. Tá, me explica essa diferença. A gente acha que a pureza gera afastamento porque nós só conhecemos uma pureza frágil, que tem pavor de ser contaminada. Mas a pureza absoluta de Deus funciona diferente. O autor argumenta que quanto mais puro é um coração, mais horrorizado ele fica diante do mal. Ele enxerga a destruição do mal com uma clareza que nós nem sonhamos em ter. Certo. Mas, simultaneamente, é exatamente essa pureza imaculada que inclina esse coração a ajudar, a aliviar e confortar quem está sendo destruído por esse mal. Um coração corrupto reage com indiferença. A santidade reage com compaixão. Ah, então o ódio é totalmente direcionado à doença, ao mal, e não à vítima que está sofrendo com a condição. Perfeito. Para aqueles que pertencem a Cristo, o pecado não causa uma reação de abandono. A falha suscita o que o texto chama de um santo anseio, uma santa ternura de curar. Sabe, para tirar isso do campo abstrato, me vem na cabeça agora a figura de um médico, tipo um oncologista brilhante. Um pesquisador que dedicou a vida inteira para erradicar um câncer terrível. Ótima imagem. Ninguém no mundo odeia aquele câncer mais do que ele, certo? Ele tem uma aversão visceral por aquelas células doentes. Mas é exatamente esse ódio absoluto pela doença,
que faz ele vestir o jaleco e correr para dentro do hospital na direção do paciente infectado. Sim, ele não foge. Não foge. Enquanto pessoas comuns, leigas, talvez ficassem com aflição e desviassem o olhar do sofrimento, o médico se aproxima justamente porque ele odeia a doença com todas as forças, mas ele ama a vida do paciente. Ele jamais confunde o tumor com a pessoa. Que analogia formidável! E ela serve como uma ponte perfeita para explorar uma das citações históricas mais impactantes que o texto base traz. Os teólogos do passado entendiam essa dinâmica perfeitamente. Um exemplo clássico é o do puritano Thomas Goodwin, lá do século XVII. Os puritanos costumam ter uma fama meio dura, né? Pois é, muita gente tem esse preconceito, achando que eles eram só moralistas severos, mas eles eram verdadeiros cirurgiões da alma. No livro Coração de Cristo, o Goodwin usa uma imagem que dialoga certinho com a sua metáfora do médico. Ele pede para a gente imaginar um pai cujo filho pegou uma doença terrível e desfigurante como a lepra. Nossa, e a gente tem que lembrar o peso que a lepra tinha na antiguidade, né? Não era só uma questão de saúde. Era uma sentença de morte social. A pessoa era banida, isolada, ela era considerada literalmente imunda. Exato. O instinto de qualquer pessoa em volta seria fugir para as colinas e evitar o contágio a todo e qualquer custo. O terror do contágio ditava o afastamento total. Mas o que o Goodwin argumenta é, olhe para o pai dessa criança. Ao ver o filho coberto por aquelas feridas, o pai sente um ódio mortal pela lepra. A doença é abominável, mas ele ama o filho. E a virada genial do Goodwin é mostrar que a presença dessa doença medonha, longe de afastar o pai, faz com que os afetos dele se movam com ainda mais piedade. As feridas funcionam como um imã para o amor paterno. Ele se aproxima mais ainda da criança. O ódio vai para o mal e o amor vai para a pessoa. Isso. O pai quer arruinar a doença para resgatar o filho. Quanto maior a miséria, maior a atração magnética da compaixão de quem ama. A beleza disso é inegável. É de uma profundidade absurda. Mas, olha, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Ou pelo menos dar voz para quem nos escuta e tem um senso mais pragmático de justiça. Pode falar. Isso tudo não soa meio que como um passe livre? Tipo, alguém pode ouvir isso e pensar, peraí, se o mal que eu cometo atrai cada vez mais o abraço compassivo e a piedade divina, então as consequências simplesmente somem? As falhas são romantizadas? Porque, sinceramente, agir assim como pais humanos hoje em dia seria visto como pura negligência. Como criar um filho mimado e sem limites? Onde é que fica a correção em toda essa teologia? Isso levanta uma questão importante e absolutamente central, porque compaixão sem correção não é amor, é cumplicidade com a autodestruição. Com certeza. E a estrutura teológica que a gente está analisando não ignora a disciplina em momento algum. O texto menciona isso com base em Hebreus capítulo 12. A disciplina existe sim, e muitas vezes ela vem como um tratamento físico bem doloroso. A ilusão é achar que o amor exclui a dor. A diferença crucial não é a ausência da dor, mas a natureza e o propósito dela. Como assim? A disciplina divina não é uma punição retributiva. Ou seja, Deus não é um credor nervoso dando troco, ou descontando a frustração porque as regras dele foram quebradas. É um procedimento estritamente voltado para a cura. Entendi. É a diferença monumental entre um juiz batendo o martelo para sentenciar um criminoso à prisão por causa da quebra da lei e um cirurgião usando um bisturi para remover um tumor. Exato. Os dois causam impacto. Os dois causam um impacto drástico na vida da pessoa, com sofrimento e tudo. Mas a motivação interna e o resultado esperado são opostos. O cirurgião corta porque quer que a pessoa viva, não porque ele está com raiva da cara do paciente. A dor do tratamento prova o compromisso com a cura, não o desejo de amputar e jogar fora. Perfeito. O bisturi dói, mas ele é movido por um coração que anseia pela restauração daquele órgão. E é vital entender isso para não confundir disciplina com ira. Agora, é muito comum que a mente moderna ache que essa visão de um Deus tão focado na cura seja uma invenção recente, né? O pessoal pode achar que é uma roupagem terapêutica para deixar a religião mais palatável hoje em dia. Aquele papo de suavizar o discurso para não assustar ninguém. Pois é. Mas o autor ancora essa ideia lá no Antigo Testamento
Ele prova que o coração de Deus sempre operou assim, desde o começo. A prova bíblica que ele traz é surpreendente mesmo. É lá no profeta Oséias, né? Capítulo 11. Isso, Oséias 11. O contexto ali é de uma frustração histórica enorme. A nação de Israel é descrita como uma recalcitrância sedimentada. Não é um errinho isolado. Eles são um povo cronicamente inclinado a se desviar, a dar as costas. Um ciclo sem fim de autossabotagem. Humanamente falando, a paciência de qualquer líder ou pai já teria acabado. A nossa bússola quebrada diria, já chega, cancela o contrato e destrói tudo. Com certeza. Mas qual é a revelação de Oséias sobre a resposta interna de Deus? O texto descreve uma convulsão afetiva profunda. As compaixões de Deus despertam. E a frase central, que é o clímax, diz: Não executarei o furor da minha ira, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Essa frase inverte qualquer expectativa, porque a nossa lógica diria que Deus falaria porque sou o santo, eu vou destruir vocês em ira, já que vocês são sujos. Mas o texto revela o absoluto oposto. A própria divindade de Deus, a santidade que difere ele dos humanos mesquinhos que somos nós, é o motivo pelo qual ele recusa chegar com ira. Ele poupa porque é santo. Então, o que tudo isso significa? Qual é o impacto de quebrar esse paradigma para quem está ouvindo a gente agora, no trânsito ou em casa? Significa um alívio mental e espiritual profundo. Refletir sobre tudo isso não é só um exercício acadêmico chato, é um convite para desconstruir o medo paralisante do fracasso. A gente vive numa correria, numa cultura de alta performance, carregando o peso das nossas falhas. Saber que para quem está nessa aliança, o julgamento dá lugar a uma represa de compaixão que se quebra na nossa direção, muda a forma como a gente encara as nossas próprias limitações. Tira aquele peso das costas. É o fim daquela exaustão de tentar parecer invulnerável o tempo todo. E isso me traz um pensamento provocativo final, que não está no texto, mas nasce dele. Se a máxima expressão da santidade, do poder absoluto no universo se manifesta através da compaixão, do cuidado e do autocontrole, e não da destruição imediata, como isso deveria revolucionar a maneira distorcida com que a nossa sociedade e as nossas instituições exercem o poder e a justiça sobre os mais fracos? É algo para a gente pensar muito. Fica aí essa provocação. É uma provocação e tanto, porque a verdadeira grandeza não está em esmagar quem cai, mas no poder de restaurar. Exatamente. E hoje a nossa exploração não acaba aqui, tá? Teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve. Tem muita coisa boa pra gente conversar ainda. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente em mais essa análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.